está em casa, o Vida Saudável está no ar e por aqui a gente segue falando sobre as consequências, do novo coronavírus na vida das pessoas. No programa de hoje, a gente vai falar como a rotina da criançada foi alterada e também, dos papais e das mamães que precisam entreter, os filhões que estão em casa direto agora nessa pandemia. O Vida Saudável está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! O crack vicia rápido e acaba com a sua vida. Cuidado, seja mais rápido do que ele. Diga não ao crack. A Assembleia Legislativa está ao seu lado contra as drogas. Nesse primeiro bloco, então, do Vida Saudável, você vai conhecer a história de Lidiane. Ela que está cuidando praticamente sozinha aí do filho Augusto e tendo que inventar muita brincadeira, muito passatempo para entreter a criança que tem 5 anos de idade. Olha, é preciso muita criatividade e também boas doses de paciência, viu? Para o papai e para a mamãe que estão com a criançada 24 horas dentro de casa. E é preciso, gastar essa energia, entreter o filhão, porque é complicado. Quem vai falar sobre isso? Lidiane Kaline, que está com um filhão de 5 anos de idade em casa, tendo que se desdobrar, Lid? Bastante. Esse período, de quarentena é um grande desafio manter uma rotina com as crianças, porque nós terminamos assumindo novos papéis, mais funções, não é isso? E a cobrança, ela vem, porque parece que nasceu a mãe, nasceu o pai, nasceu uma cobrança junto, É verdade. E é importante nesse período deixarmos um pouco essa cobrança, essa expectativa e tentar fazer o que é possível, Então, assim, a primeira semana, por exemplo, com Augusto, eu pesquisei bastante em atividades e brincadeiras educativas. Todos os dias, quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era criar uma rotina para ele e fui bem mais rigorosa, Eu me cobrava muito na primeira e segunda semana. Depois eu comecei a ficar muito cansada, porque além de assumir esse novo papel, que no caso ele estaria na escola, eu também sou professora e também tenho as minhas aulas para fazer, que não está sendo tarefa fácil, porque é tudo muito novo para nós professores também, Gravar aulas, enfim, criar novas metodologias. E aí eu comecei a relaxar mais, porque eu estava me cobrando muito, e começar a flexibilizar mais essa rotina e fazer o que estava sendo possível. Então eu tento, por exemplo, pela manhã, ficar com Augusto e separar um momento para ele fazer a atividade dele, E aí eu vou intercalando com o meu trabalho. Horas eu estou trabalhando um pouco, diminuo essa frequência para poder brincar, ter um momento com ele de brincadeiras, ter um momento com ele de contações de histórias, ter um momento da gente estar curtindo um ou outro e deixar ele à vontade, fazer brincadeiras livres, Tentar manter uma rotina com ele dos horários das refeições e de estudo. E aí as brincadeiras eu estou flexibilizando mais, porque eu percebo mudanças no comportamento de Augusto, eu percebo que ele está tendo uma demanda maior de afetividade, ele está tendo mudanças emocionais, então é importante para a gente também perceber isso e dar esse suporte no sentido não apenas de segurança física, mas também emocional, porque a criança ela também está sentindo, ela também está mudando, não apenas nós, São muitas mudanças para a criança também. Então, eu percebo que ele está tendo uma demanda maior, assim, no sentido emocional. De contato, de estar com você. Isso. Ele está dependendo mais de mim, até na hora de dormir. Então, eu tenho me flexibilizado mais, eu tenho diminuído minha frequência, eu tenho ficado mais flexível
com relação a meus trabalhos, com relação a tudo, intercalando ao mesmo tempo, dando atenção a ele, brincando, tendo esse momento familiar, de trocas de carinho. E horas eu faço algumas brincadeiras com ele, horas eu deixo à vontade para ele desenvolver a criatividade dele, e ele deixar ele livre para ele escolher a brincadeira, entendeu? Tem feito muito, assistido filme, né? Fora essas brincadeiras mesmo, que a criança ela precisa gastar energia. Então é tudo feito dentro de casa. Quais são as atividades, assim, mais de ficar fazendo algo lúdico, ou é algo que vai mexer com o corpo dele, ou já é algo na televisão? Como é que tem sido essa divisão aí de atividades, que tem que fazer de tudo um pouco, né? Pois é. Augusto, ele tem muita energia, né? Uma criança de 5 anos ficar presa, né? Tendo todas essas mudanças e num ambiente dentro de um apartamento, por exemplo, que é o meu caso, eu moro em apartamento, e que a gente não tem acesso à parte de baixo, porque em função da pandemia, né? Tá tudo muito restrito. Então, Augusto, ele tem muita energia. Eu tento intercalar. Confesso que eu tiro ao máximo telas. Televisão e celular. Eu evito ao máximo. Ele fica, no máximo, por dia, 40 minutos a 1 hora, às vezes um pouquinho mais em televisão, mas eu fico controlando os desenhos que ele gosta de assistir. E aí eu trabalho muito com contações de história. Ele gosta bastante, ele tem 5 anos, mas ele gosta muito dessa parte de leitura, eu sempre incentivei. A gente brinca muito com contação de histórias, faz de conta. A partir das contações de história eu começo, Augusto, e você vai ser qual personagem? E aí ele vira um personagem, eu viro outro, e a gente sai criando, a gente faz aquelas atividades lúdicas, cria todo um cenário aqui dentro de casa, a gente brinca de circo. Eu sigo alguns Instagrams que sugerem atividades educativas com criança que você consegue fazer sem precisar de muitos utensílios. O que você tem em casa você consegue desenvolver. Faço as atividades da escola e brinco também tentando fazer uma coisa que ele gosta muito, como ele tem muita energia, bastante. Então, na sala mesmo eu crio ele também cria algumas situações em que a gente vai brincando ele chama de Olimpíadas. Ele chama Olimpíadas. Porque uma vez ele viu o quadro na televisão que era Olimpíadas do Faustão. Então ele chama Mamãe as Olimpíadas. Eu digo, pronto, as Olimpíadas do Augusto. E aí ele sobe em cima do sofá e pula numa almofada. E coloca um bambolelê para ser um círculo para ele pular. Coloca as cadeiras, amarra uns elásticos. E aí ele vai passando por debaixo dessas cadeiras com os elásticos, como se fosse desafio. Então, essas atividades de correr, de esconder dentro de um apartamento, ele gosta muito de brincar de esconde-esconde. Então, eu fico intercalando, porque tem que gastar essa energia, porque à noite ele não dorme. É verdade. Então, que bacana. Agora, Augusto tá por aí, ô Lide? Vamos dar um alô aqui para ele, para ver como é a carinha do Augusto. Deixa eu procurar ele aqui. Oi, Augusto, como é que tem sido esses dias aí com a mamãe dentro de casa? É assim, você pula no sofá e sobe, e quando chegar no sofá, você ganha o troféu. Você lê as regrinhas que mamãe fala, né? E no final você ganha o quê? Qual é o tesouro? De chocolate. Canta aquela música que você gosta. I say, oh my God, so see the to say, I no way to see the light and pass the light. I no way to see the light. So I say, never me, Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco.
e, junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Nessa idade que os especialistas chamam de primeira infância, que vai ali entre os 0 e 6 anos de idade, a criança ela tem muita energia, ela precisa gastar tudo isso e o pior, né? Agora dentro de casa. A psicologia ela pode auxiliar, né? Dando ideias aí de passatempos e também de muita paciência para as mamães e para os papais. Quem fala com a gente sobre isso é a psicóloga Débora Sampaio. Olha, essa pandemia realmente, né, modificou a rotina de toda a família. O pai, a mãe, a criança que está em casa, a vovó, o vovô, né, que não pode mais sair aí no mercado, comprar seu pão na padaria, enfim. Mas eu acho que quem está cortando um dobrado mesmo são os pais, que têm que lidar com toda aquela energia da criançada e dentro de casa fica difícil extravasar tanta energia, né? Assim, Débora Sampaio, psicóloga, nossa amiga, está aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto. Oi, Débora! Olá, Luísa! Uma alegria estar aqui nesse novo formato, né? Compartilhando um pouco dessa nova realidade que estamos vivendo todos nós, não é? Pois é. E é isso, né? Imagina só, as crianças, acho que um dos primeiros decretos que saíram, né, estaduais, dizia a respeito mesmo a isso do fechamento das escolas. Então a criança já logo cedo, né, ficou dentro de casa. Se adaptar a essa rotina tem sido aí um questionamento grande, né, das mulheres, dos papais. Isso, porque a escola é uma extensão da família, né? Na verdade, a vida da criança e dos adolescentes, ela acontece muito na escola. Então, é na escola que eu tenho os meus amigos, é na escola que eu faço o meu esporte, é na escola que eu tenho os meus outros adultos referenciais, meus professores. E aí, de repente, perder tudo isso, assim, é muito difícil, é muito estranho, ainda mais a criança que ela está se familiarizando, né, com essa rotina. O ano tinha acabado de começar praticamente, né? Imagina que tinham crianças ainda na adaptação, se adaptando à entrada na escola, né? Todo mundo se ajustando, voltando do carnaval, foi pouco tempo depois do carnaval, né? Então, assim, retirar a escola é como se retirasse quase toda, boa parte da vida das crianças, né? E aí os pais, eles acabam, de fato, acumulando muitas tarefas, né? Muitas tarefas. Eu acho que o que eu tenho mais ouvido, que a gente tem mais visto, desde dos artistas mais famosos até as pessoas mais simples, assim, é essa queixa, né, da sobrecarga, do quanto que a ausência da escola está pesando na vida das famílias. Eu acho que as pessoas nunca tinham parado para valorizar tanto, né, Luísa? A professora, né? Isso, o dia a dia, a sala de aula. Exatamente. Complicado. E mesmo com aquelas aulas, né, que agora muitas escolas estão adotando, claro que nem 100%, que nem todas têm condições, muito menos nem todos os alunos, mas a gente vê muito comum, né, as escolas já adotando aquele AD, né, aquelas teleaulas. Mas mesmo assim, ainda é muita coisa para o pai que tem que ajeitar toda a estrutura da criança. Nossa, eu acho que está sendo um grande desafio, né? Na verdade, tanto a escola como as famílias, eu brinco dizendo assim que todo mundo teve que trocar o pneu do carro com o carro andando. Verdade. Todo mundo tendo que se ajustar, né, a isso, porque assim, essa geração, inclusive, a gente até já conversou em outros momentos, né, essa geração de nativos digitais, é uma geração que eles têm muita familiaridade com a tecnologia, sim, porém, eles não foram preparados para o ensino à distância. Está todo mundo sentindo muito. Os professores estão sentindo, as famílias estão sentindo e as crianças estão sentindo. Principalmente as crianças menores. Por quê? Porque quanto menor a criança, mais sinestésio corporal ela é. Mais corpo ela é. Não é à toa que boa parte das atividades da educação infantil
são lúdicas, são corporais, é com movimento, é com musiquinha, é trabalhando a coordenação motora fina, a coordenação motora mais ampla, é envolvendo o corpo, né? Então, imagina como é difícil para uma criança dessa ficar em frente a uma tela, parada. Porque por mais que meu filho tem 5 anos, né? Eu estou vivendo isso em casa também. Então, por mais que a professora tente, né, o lúdico, bate palma, dança, estátua, ok, mas é difícil ele permanecer muito tempo com foco atencional ali, né? E aí os pais precisam estar junto monitorando, porque diz, liga microfone, chama fulaninho, chama cicraninho, né? Então, assim, as escolas estão, por mais que elas estejam se esforçando, mas tem algumas questões que são do desenvolvimento mesmo, né, dessas crianças. E aí, para os pais, não são todos os pais que podem estar nesse momento ali, por exemplo, 2 horas ou a manhã inteira acompanhando um filho, porque tá trabalhando, tem que dar conta das coisas do trabalho. Às vezes, né, as pessoas que têm uma condição mais favorecida tiveram que dispensar uma secretária, e aí tem que cuidar das coisas da casa também, tem que arrumar, tem que cozinhar, tem que... Nossa, então, as famílias... muito pesada essa rotina, né? As mães, os pais que estão com criança dentro de casa. Muito. Eles estão se revezando, né? E aí, imagina, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem 4 filhos. Gêmeas, as meninas estão com 2 aninhos e pouco, quase 3, tinham acabado de entrar na escola. Aí um tem 4 e pouco e o outro tem 6 e pouco. Então, as 4 crianças tendo aula online e ela tendo que dar suporte para as 4 crianças. Você imagina o que é isso? Que loucura, com certeza. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, Débora. Você acha que é importante, a gente está falando de criança na pandemia, né? Os pais também falarem a respeito do que a gente está vivendo, né? Porque se eles estão dentro de casa, trancados dentro de casa, eles vão querer saber o porquê, né? E aí, como abordar também esse assunto sem criar alarde, né? E também conseguir passar informações importantes com relação à prevenção? Olha, é muito importante, porque primeiro que a rotina de todo mundo mudou, da noite para o dia, como a gente diz, vamos trocar o pneu, o carro está andando, e aí? Então, tem algo muito diferente. As famílias estão vivendo esse desafio de se reorganizar a rotina e, ao mesmo tempo, de encontrar uma nova forma de se relacionar, porque nunca houve tanta intimidade, né? Então, os pais precisam, sim, conversar com as crianças, até porque tem questões muito necessárias, como a questão da limpeza, né, do uso do álcool em gel, do uso da máscara. Então, isso tudo precisa ser explicado, obviamente, numa linguagem que a criança entenda. Agora, o que é mais importante em meio a tudo isso? É como os pais como os pais estão vivenciando isso. Porque a criança, ela vai ler a postura e a reação. Isso. Então, não adianta eu dizer, não, meu filho, é tudo tranquilo, se eu estou o tempo inteiro tensa, se eu estou no telefone preocupada, se eu estou aqui olhando notícia o tempo inteiro, se... A criança lê isso tudo, né? E ela vai decodificando e ela vai interpretando esse cenário a partir da reação dos pais, que são as figuras de referência para ela, né? A verdade está ali com os meus pais. Então, os pais precisam levar isso de uma forma, né, tranquila, com os devidos cuidados, né? Débora, a gente tinha muito mais coisas para falar, mas nosso tempo terminou. Quero agradecer demais sua participação aqui no nosso Vida Saudável. Eu que agradeço, né, e parabenizo pela importância dessa temática, desse momento, para a gente poder realmente estar dividindo isso com as famílias, né? No nosso último bloco, então, você vai conhecer aí uma das opções que estão surgindo nesse novo mercado, né, imposto pelo novo coronavírus, para entreter a criançada. Não sai daí que a gente volta já. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral.
Rafael Pires, assim como muitos trabalhadores autônomos, ficou, né, sem o trabalho diário. Ele que é profissional da educação física, não tinha mais ali a criançada que ele dava aula de natação. E aí o que fazer? Em meio à pandemia ele precisou se reinventar e aí veio a ideia do tio Rafa e sua turma. Vamos acompanhar essa entrevista que ele conta bem direitinho pra gente como é que funciona essas atividades. Pois é, pessoal, nem sempre as mamães, né, e os papais, o pessoal que está em casa tem muita paciência e criatividade, né, para desenvolver essas atividades com a criançada. Aí sim, vale a gente lançar a mão de uma ajudinha extra, fora a televisão, fora os joguinhos eletrônicos, né, atividades lúdicas, passatempos, né, que são feitos dentro de casa com o auxílio ou não dos papais. Quem está com essa brilhante ideia, quem teve essa brilhante ideia foi meu amigo Rafael Pires, ele que é profissional de educação física e agora está migrando aí, né, para outras áreas, para também tentar se manter nessa pandemia. Oi, Rafa, tudo bom com você aí? Oi, Luísa, tudo bem? Falando um pouco do Tio Rafa e sua turma, ele nada mais é que um projeto inteligente, pensado na quarentena, onde a gente encontrou um problema em tudo isso. As crianças que estavam em casa, as crianças que perderam contato com a escola, as crianças que não tiveram mais acesso ao lazer, a parques. E aí a gente pensou em todas essas crianças, o quanto a rotina delas seriam afetadas com tudo isso. E o projeto de Rafa Sua Turma, ele entrou trabalhando atividades lúdicas, atividades corporais, exercícios de pintura. A gente trabalha também muita criatividade com essa criança e aí a gente, tudo isso de forma online. Bom dia, criançada! Que domingo legal, hein? Eu acho que essa é a melhor programação para você. Aqui, ó, você vai brincar, você vai imaginar, você vai se divertir, mas olha só, hoje vamos contar uma historinha. Só que o tio Rafa ainda não sabe qual vai ser a historinha. A gente só vai descobrir quando abrir o livro encantado, que é este livrinho que vocês estão vendo aqui, gente! Então, esse projeto, ele veio para transformar a vida da criança, oferecer alternativas de brincadeira, que muitas dessas crianças estão o tempo inteiro com celular, o tempo inteiro com videogames, né? E a gente veio trazer essa proposta de atividade na rotina das crianças, justamente para diminuir esse excesso de televisão e esse excesso do videogame. Eu quero aproveitar e falar um pouco desse cenário que você acabou montando, né? Acaba auxiliando também, né, nas atividades que você faz. Me fala um pouco quais são essas atividades, né? Teatrinho, fantoche. Dá para trabalhar também, né, a questão corporal da criançada quando você está fazendo o tio Rafa e sua turma? Sim, Luísa. Primeiramente, a gente pensou o que poderia atrair a criança, né? E só o tio Rafa aparecendo para as crianças não seria o suficiente. E pensamos em construir um cenário infantil. Demoramos 5 dias para elaborar todo esse cenário, pensar nas cores, no que as crianças realmente gostariam de estar vendo através de forma online. E aí também a gente pensou em atividades que a gente tivesse continuidade, construção de roteiros, onde a gente faz todo um processo evolutivo de aprendizado e, além disso, a gente também tem edições especiais. E o que a gente costuma trabalhar nessas edições? Essas edições especiais, a gente apresenta muitas datas que estão no calendário, como o Dia do Gari, que as pessoas não dão, às vezes, tanta relevância, só que aí a gente passou por esse dia e construiu esse binóculo aqui que você está vendo, ó, isso foi construído no Dia do Gari, 16 de maio, tá certo? E a gente acha legal também dar esse momento prático, e esse quadro se chama Faça Você Mesmo, e a criança utilizando materiais alternativos como papel, como rolinho de papel higiênico, né? Esse binóculo ele foi criado com rolinho de papel higiênico, então a gente gera toda essa criatividade para as crianças, e elas adoram construir, Luísa. Que bacana, Rafa!
E como é que tem sido assim você determinar os horários em que você vai dar aula? A gente trabalha com as crianças individualmente, né? Individualmente. Cada criança tem o seu horário. Cada criança tem o seu horário. A gente, hoje a gente oferece para a criança ter um contato na semana ou então 2 contatos na semana, tá certo? E o conteúdo, ele se torna o mesmo, só que a diferença é que a criança que tem 2 contatos na semana, ela acaba terminando mais rápido esse conteúdo e ela já vai para um próximo. Então a gente organiza dessa forma. Já as edições especiais, que é um trabalho extra do Tio Rafa e sua turma, ele acontece de forma coletiva. A gente tem feito transmissões de live, onde a gente agloba, né, um número de crianças e a gente traz essa edição especial. Tivemos edições do Dia das Mães, tivemos edições do Dia do Gari. A gente agora terminou com 4 edições especiais. Estou vendo que o Tio Rafa e sua turma é uma turma grande. É você e a sua companheira. Como é que tem sido também integrar? Chama aí a Márcia para conversar com a gente também, já que ela está por aí. Oi, Márcia. Olá, tudo bem? Tudo jóia. A gente estava falando aqui que é uma turma grande, né? É o Rafa e a Márcia, fora, claro, os personagens que vocês criam aí. Mesmo. Como é que tem sido para você, que é universitário, estudante de nutrição, mas também teve aí, né, as consequências devido à pandemia, teve que parar um pouco as atividades e agora está nessa nova empreitada aí, né, junto com o companheiro, fazendo a alegria da criançada? É verdade. Olha, está sendo gratificante, né? Está sendo bem difícil também, porque a gente está fazendo bastante coisa. A gente tem que planejar, tem que executar. Eu ainda estou realmente estudando ainda, mas, como eu disse, está sendo muito gratificante e a gente está aprendendo, tendo experiências novas, que isso é bem importante. Você acha que é uma coisa que veio para ficar? Você e Rafael, depois da pandemia, vão continuar aí fazendo essas transmissões do Rafa e sua turma? Não, com certeza. Como eu falei, a gente está com planejamento, né? E a gente está querendo expandir gradativamente. Então, com isso, a gente também está com uma nova parceria. A gente vai abrir também uma loja, que ela se chama Diversão Criativa, tá? E a gente vai estar divulgando aí produtos, como jogos e brinquedos que vão ser feitos artesanalmente, para ajudar também a reforçar o conteúdo que a gente está dando, né, mensalmente. Então, esse mês a gente vai estar aí colocando como o primeiro brinquedo da nossa loja. Vai ser um kit basicamente voltado para as cores, onde vai ter giz de cera, cavalete também, tinta guache. Então vai ser um kitzinho para criança para reforçar o aprendizado do mês. Que bacana. Ou vocês estão com quantas crianças, assim? Como é a rotina, assim, de quantidade mesmo? Vocês têm inscritos no trabalho que vocês fazem? Quando é as lives da edição especial, a gente agrega aí, acho que umas 20 crianças. Nossa, mas coisa isso, boa. Então acho que tem muita coisa ainda para vir ainda. Tá. Com certeza, eu quero desejar aqui muito sucesso para você e para o Rafa. Muito boa essa iniciativa, tenho certeza que está sendo um alento aí para as mães e pais que estão, né, dentro de casa com a criançada. E é isso, o tio Rafa, né? Tio Rafa e a tia Márcia. Muito sucesso para vocês. Obrigado pela oportunidade. E realmente o nosso teatrinho online, ele tem uma proposta de mudar a rotina dessa criança. A gente apresenta fantoches para essa criança, a gente apresenta uma comunicação direta com o tio Rafa e toda a sua turma, né? E aí tem sido muito legal, as crianças têm implementado isso na rotina e com confiança dos pais, né, sempre levando o conteúdo, é isso que gera confiança para os pais, a gente consegue agregar mais conhecimento e continuidade no nosso trabalho. Muito bom. Agora sim, né, vamos aproveitar então e dizer como é que faz, qual o endereço, é Instagram. Fala um pouco aí dos teus contatos, Rafa. Os meus clientes, né, as pessoas que participam do Tio Rafa e sua turma, elas têm acesso ao meu perfil do Instagram, né, @pires.rafael, e aí lá você encontra todo o meu trabalho, você encontra a confecção dos meus personagens e todo o trabalho feito, né, que a gente prepara para receber essas crianças, sejam elas das edições especiais ou até mesmo da semana, as crianças que participam individualmente desse trabalho. Que bacana. Vamos terminar com uma musiquinha do tio Rafa e sua turma, então, agora?
E as crianças não podem ficar de fora. Não fique de fora da nossa aventura. Fique conosco na próxima jornada. Eu, você e minha turma, novamente na sua casa. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Próxima semana a gente tá de volta. Até lá!